Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Fábio Borri, onde o foco é amparo. Hoje eu trago um convidado muito especial, uma pessoa muito querida, não só minha, como da minha família, como de muitas famílias e colegas aqui de Amparo. Seja bem-vindo, Denis Rodrigo Dias. É um prazer tê-lo aqui no Conexão Fábio Borri. O Muito, Denis é uma pessoa que eu tenho conversado muito, me inspirado muito, né, na minha espiritualidade, muitas direções. Seja bem-vindo, meu amigo. muito obrigado, Fábio, a você, ao nosso amigo que trabalha com você, pelo convite e que seja um bate-papo rápido e proveitoso. Nossa, sem dúvida alguma, proveitoso sempre É, é, né? Mas não tem uma conversa nossa que eu não consigo extrair um ensinamento, né? Eu falo um direcionamento para muitas coisas da nossa vida, do nosso cotidiano, do dia a dia. E hoje eu te convido a falar um pouquinho quem é o Denis, qual é a origem do Denis. O Denis é um parense, é. nato, nunca saiu da cidade. Fala um pouquinho para a gente começar o nosso bate-papo. Quem é o Denis? Muito bem. É uma pergunta simples e profunda, né? Difícil. Eu sou amparense, nascido aqui, né? De família amparense. Estou como assistente social. E sou filho, sou tio, sou irmão, sou um companheiro da sociedade, sou um ser humano apaixonado por seres humanos também. O ser humano é uma paixão minha e sou alguém buscador. Eu diria que eu sou um buscador. Eu sou alguém que está sempre buscando. Então, desde a adolescência, hoje eu já tenho 41 anos, então não sou mais jovem, Não fala assim, mas Denis. Calma aí, você não ainda é sou tão jovem. jovem. Não sou, as pessoas me dizem, você tem 20 e tantos anos? Não, 41 anos. Excelente. E sou um buscador de propósito. Bacana. Denis, como você disse, você está como um assistente social. É. Ser assistente social foi um chamado? Foi algo ligado, assim, à busca por ajudar os seres humanos? Foi quando eu, logo depois da fase do ensino médio, fui buscar o que é que, o que é que fazia meu coração bater mais forte. E eu nunca tive ambição por poder ou por dinheiro, e acho que esse é um grande desafio meu. Mas eu sempre tive o desejo de aprender e de ser útil. Sempre. Ser útil era o meu maior desejo. Sempre foi. Desde as angústias do jovem que pensava a sociedade, que questionava, e foi quando, chegando nesse momento da escolha da profissão, eu tinha duas opções: a psicologia, que é uma paixão minha ainda, e o serviço social, que também era uma paixão com a qual eu estava começando a lidar com ela, a entender, a procurar entender do que se tratava. E o serviço social, para mim, se tornou, como você disse, uma plataforma onde, de propriedade desse conhecimento, eu poderia ser útil, principalmente àqueles que estivessem em sofrimento social. Então, me encantou. Os teóricos do serviço social me encantam muito, a análise crítica que a gente faz da sociedade, mas principalmente o poder de intervenção, poder mudar a vida daquele que está em situação de vulnerabilidade. Sim. Sabe, Fábio? Isso para mim foi fundamental e hoje no exercício dessa profissão numa empresa aqui de Amparo, a minha alegria é saber que o nosso trabalho de intervenção fez a mudança na vida de alguém, do pai de família, dos filhos, da esposa, é a nossa colaboração. Eu acho que algumas coisas acabam nos unindo, né? E a gente tem uma convergência para as amizades, para as É, pessoas. Algum tempo atrás nós conversamos e eu estava falando sobre projetos sociais que eu tenho, como se fosse um chamado. E você até me disse,
alguns chamados às vezes vêm pela dor, né? E eu fiquei pensando nisso, deles. Quando eu perdi a minha queda, foi uma grande perda. Eu senti isso como se fosse a perda, o chamado, mas na verdade eu refleti esses últimos 2 meses e não foi a perda, mas foi entender as bênçãos que eu tive durante toda a minha vida e que eu deveria devolver às pessoas de maior necessidade que a minha hoje, né? Graças a Deus eu consigo ajudar mais pessoas, ter foco em ajudar as pessoas, é aquilo que você falou, quando você tem a percepção que você consegue mudar uma vida para melhor, você consegue ajudar alguém, parece que isso te preenche. E era isso que faltava para preencher a minha vida, na verdade. Então você pode ter um sucesso profissional, um sucesso na família, e ainda assim ter um vazio. E esse vazio parece que foi preenchido quando eu aumentei a incidência de ajuda. Meus pais já faziam projetos sociais, já ajudavam pessoas, meu pai, né, participou da APAE há muito tempo. Eu comecei na APAE, sendo um colaborador na APAE. Assim que eu me formei advogado, eu atendia as mães, os familiares, isso em 2004. Então tem 22 anos isso. E agora, né, conforme eu fui podendo financeiramente, tendo mais tempo, ajudando mais pessoas. Mas hoje eu entendo que essa ajuda passou a ser um propósito. Não é o fim, né? Mas é, assim, é ajudar pessoas, buscar a melhoria na vida das pessoas. E preenche muito a nossa vida. Você encontrou bem mais cedo do que eu esse propósito, né? Eu costumo dizer, Fábio, que a dor, ela tem uma função pedagógica importante na vida daqueles que sabem analisar a dor, que não se revoltam contra a dor. Aqueles que conseguem dialogar com a dor, quando esse diálogo acontece sinceramente, seja a perda de um ente querido, a perda muitas vezes do emprego, que leva o indivíduo a ter que se reinventar. Então, quando a gente entende a função pedagógica da dor, o nosso olhar fica mais atento a determinadas situações, a possibilidades que, infelizmente, na rotina, no dia a dia, a gente não percebe, não identifica. A dor, um dos papéis dela é tirar a gente da rotina, do automatismo. E aí, claro, uma vez desperto ou chacoalhado pela dor, cada um vai reagir dessa ou daquela maneira. Mas aqueles que ressignificam a vida, apesar da dor, esses entenderam Olha o sentido da dor, a função da dor. Como diria o Viktor Frankl, né? Aquele grande homem que sobreviveu ao campo de concentração nazista e que depois dessa experiência ele ressignificou a sua vida e começou a se dedicar à logoterapia e a questionar o propósito da vida. Qual é a função da vida? Qual é o sentido da vida? Ele faz isso depois dessa experiência. Certo. E é mais ou menos o que a gente, cada um de nós, faz no seu universo. Mas isso chega a ser engraçado, porque de pequeno eu fui criado dentro do catolicismo. Teve uma época que eu até faço, eu briguei com Deus e perdi a briga, é claro. Olha, eu fui me encontrar depois no Espiritismo. Mas se nós formos seguir a palavra de Jesus, fica muito fácil encontrar o sentido da vida, né? Porque aquilo que me preenche hoje, que é amar o próximo, é fazer a caridade ao bem próximo. Quando você volta e estuda na Bíblia de novo, você fala, não tem segredo. Né? É questão de você conseguir enxergar aquilo que já foi passado desde pequeno para a gente. Eu falo isso, ó, às vezes é até engraçado, assim, eu sabia o tempo todo qual seria, entre aspas, né, o sentido da vida. E cada um tem seus objetivos, mas o sentido da vida, como é pregado, como é buscado, aquilo que preenche a cada um de nós, a gente volta no tempo e no estudo. E você acha que Amparo tem essa cultura, essa convivência respeitosa, né? Uma cultura mais de respeito ao próximo? Você entende? Eu digo que
dos temas, das questões da cidade de Amparo, uma das que mais me encanta, o Fábio, é a história de Amparo. Eu conheci muito o professor Liminha, né, o professor Lima e outras figuras lá da Academia Amparense de Letras que estudam Amparo, que escreveram livros sobre Amparo. E dos temas que mais me chama a atenção, primeiro, é a história da cidade. Uma cidade que teve protagonismo durante o período áureo do café, então houve um protagonismo importante dos barões do café na cidade de Amparo, o que fez com que o avanço chegasse muito cedo, a luz elétrica, muito mais cedo do que em outras cidades, e a luta pela abolição. Então, nós tivemos figuras fantásticas em Amparo que lutaram contra a escravidão, trouxeram um olhar republicano. Então, a história de Amparo me encanta muito e penso eu que, fruto desse caldo histórico, social, nós temos uma cidade que abraça muito a cultura. Então, eu vejo que Amparo é uma cidade que valoriza a cultura, todas as culturas, sabe? E isso é o que mais me encanta. É quase que uma cidade cosmopolita. Nós temos todas as culturas e crenças e cores e sabores aqui na cidade. Isso me encanta em Uma Amparo. cidade pequena, de 70 mil habitantes aproximadamente, nós temos uma diversidade muito grande, né? Eu acho. Isso é bacana demais. Mendes, uma pergunta direta. O que é a cultura da paz? É um grande desafio. É um grande desafio que nunca foi, na minha opinião, tão urgente, tão necessário. Hoje, quando nós olhamos, de um lado, tanta tecnologia, tanto avanço, esse mundo em rede, que tem facilitado tanto as comunicações. Quando nós olhamos no Instagram, no Facebook, em outras redes sociais, indivíduos com 500 amigos, 5.000 amigos, tantos mil amigos e sofrendo de solidão. Como pode um indivíduo ter tantos amigos e se sentir sozinho? Isso é muito sintomático, porque ao lado dos avanços todos que estão ao nosso alcance, nós vemos o indivíduo violento, solitário, e infelizmente tem sido cada vez maior o número daqueles que, não suportando a dor de existir, se suicidam. Isso, na minha opinião, é grave. E um dos antídotos contra a solidão, contra a ideação suicida, passa pela cultura de paz. Passa por esse conjunto de valores, por esse compromisso ético de gerar paz, que é essa ciência da paciência, é essa ciência do autorrespeito, do respeito pelo outro. Porque o indivíduo pacífico, Fábio, ele vai ser pacífico realmente se ele se autoamar. Alguém que não se ama pode levantar a bandeira da paz, mas não será um indivíduo pacificador. A proposta da cultura da paz passa obrigatoriamente pelo autoamor, pela autoaceitação, pelo autorrespeito, pelo reconhecimento de indivíduo, daí para o próximo, o amor em relação ao próximo, o respeito em relação ao próximo, o reconhecimento dos direitos do próximo, de existir, de ser como ele é, quem ele é.
dentro de uma ética que nós poderíamos dizer, a ética traçada, já desenhada, já cantada para a humanidade, como você disse, há 2000 anos, por alguém que teve a coragem em um cenário social hostil, como era o cenário da Palestina, daqueles tempos. Infelizmente, hoje nós vivemos os mesmos desafios, mas naquele cenário hostil, um homem teve a coragem de se levantar e proclamar o amor. A ética do amor, que é o que tem faltado hoje em dia, ela é a promotora da cultura de paz. Entendi. Agora, aí vem o desafio, Denis. Aquilo que você falou, nós estamos vivendo uma sociedade que ela chega a ser um pouco falsa dentro dessa realidade. Falsa em que sentido? Eu vejo pessoas, empresas vendendo capinhas de iPhone atualizado 17 para pessoas colocarem em iPhone 14. Quer dizer, você vive uma realidade que não é sua, é falso. Filtros para foto, em que você encontra a pessoa na rua, você não reconhece a pessoa. Não é ela, né? E isso tá trazendo as pessoas, né, para a individualidade. É mais fácil eu criar um personagem por meios eletrônicos, e ficar recluso na minha casa, no escritório, onde for, viver uma vida que não é minha e mostrar isso para a sociedade. Como que a gente faria? Qual seria o nosso papel, ou das próprias pessoas, de trazer essa cultura de paz de volta? Porque se a gente está se individualizando cada vez mais com 500 amigos e sozinho, quer dizer, 500 amigos não são amigos. Maurício Barros esteve aqui, ele está falando assim que na nossa época, ele comentou, tinha um negócio muito estranho, que uma pessoa ia na casa da outra, tomava café, comia bolo, né, batia papo por horas. E hoje não existe mais. Você passa horas num celular conversando, N assuntos, que nem sempre você está falando a verdade. Então, como atingir as pessoas com a cultura de paz se a gente está vivendo essa individualidade, um pouco dessa falsidade, né, do próprio ser, da própria existência, da essência das pessoas? As pessoas estão perdendo sua essência. Como que a gente conseguiria trazer essa cultura de paz? Eu acho que é um grande desafio isso. Eu concordo com você. E não há uma receita infalível, né? Não há uma receita única infalível. Eu penso que aqueles que já despertaram para esse tema precisam promover o tema. Nós precisamos criar espaços virtuais, espaços físicos para a promoção da paz. Porque nós vemos uma agenda de desvalorização da criatura humana ganhando cada vez mais espaços. É a agenda da obsolescência, é a agenda da normose, né? É a agenda de uma arte que, ao invés de embelezar, ela agride. Sim. E essa agenda vai ganhando cada vez mais adeptos. Porque, como dizia Martin Luther King, o que me espanta não é a maldade dos maus, é o silêncio dos bons. Então nós precisamos, aqueles que já sentimos necessidade dessa cultura, nós precisamos fazer barulho no bom sentido. Nós precisamos criar agendas, criar espaços, precisamos falar de paz. Nós precisamos falar de paz nos quartéis, nós precisamos falar de paz nas escolas, nós precisamos falar de paz nas igrejas, nas praças. Sim. Né? Para que os indivíduos comecem a despertar, saiam da normose, porque infelizmente a sociedade, o nosso modus operandi social, muitas vezes nos leva a aceitar como verdade alguns pseudo-valores. E a gente tomba no comodismo, nessa aceitação passiva.
E o pacífico, ao contrário do que parece, né? Muitas vezes fala, a pessoa pacífica ela é quieta, calma, Isso doce. aí. Nem sempre. Paulo de Tarso foi um grande pacifista e muito enérgico. Ele era alguém que parecia um trovão, né? Quando a gente Sim. lê as cartas, as chamadas de atenção, os puxões de orelha que ele dava nas comunidades através das epístolas, era de alguém muito ativo. Então, o indivíduo que busca a paz, ele precisa ser um indivíduo ativo, onde ele estiver. Sim, concordo contigo. E essa busca da paz, não é só a gente falar, eu acho, sobre ela. A caridade é uma forma de trazer a cultura de paz? Ou não? É, Ou se distancia um pouco disso? não, porque quando, ainda evocando Paulo de Tarso, na epístola que ele envia aos Coríntios, ele vai delinear o que é a caridade. A caridade segundo São Paulo. E quando a gente examina com muito cuidado, ele deixa ali registrado um roteiro comportamental de como deve ser o indivíduo caridoso. E quando a gente avalia todo aquele roteiro que o apóstolo deixa registrado, a esmola é talvez o elemento menos importante. O indivíduo caridoso, no olhar de Paulo de Tarso, ele é um indivíduo que promove o amor, que promove justiça. Ele é um indivíduo que promove equidade. E, nesse sentido, a caridade bem entendida, bem praticada, bem compreendida, ela vai provocar no outro emancipação. Ela vai gerar no outro autonomia. Ela não vai criar dependência, muleta. Então eu entendo que um dos pilares da cultura de paz é a caridade na sua real acepção, no seu significado mais profundo. Seria ajudar o próximo a prover a própria vida. Exato. Capacitar, Capacitar. instrumentalizar, educar. Isso é caridade. Nós estamos num projeto social, eu tive a ideia, ela foi aperfeiçoada pelo Alcides Neto, pelo Sidão, que chama Empreenda Mais Amparo. Porque uma coisa é você levar alguns benefícios, algum bem, né, fazer a caridade no sentido de dar alguma coisa para as pessoas. Que é bacana, tem pessoas que precisam, pessoas esforçadas, pessoas que merecem aquele apoio para conseguir progredir. E a outra coisa que nós pensamos é ensinar as pessoas a pescar. O Empreenda Mais Amparo, que é um curso de empreendedorismo, né, para pequenos empreendedores que querem, às vezes, progredir ou que não tem uma oportunidade de emprego, mas tem uma ideia boa. Então, a gente sente que a gente consegue ajudar as pessoas a elas se ajudarem. É abrir um leque de possibilidades para a pessoa enxergar que ela é autor da própria mudança. Então, eu vejo isso como uma forma de caridade também. Sem dúvida. Mais do que, né, a esmola em si. Esmola no sentido amplo da palavra, que é o dar alguma coisa, mas você ensinar a pessoa a buscar, né, o sustento, o progresso, o ensino. Então, quando nós tivemos essa sacada, pô, isso daí é bacana demais, porque ajuda as pessoas a progredir. Você acaba mudando as pessoas por elas mesmas, né? Recentemente, uma pessoa muito querida até falou assim, você precisa diminuir um pouco, né, os seus projetos sociais, porque as pessoas são ingratas. Isso mexeu um pouco comigo, porque não é como as pessoas se enxergam, mas é aquilo que eu enxergo ele está fazendo pelas pessoas. Eu não sei se eu estou no caminho certo, eu nunca chego a discutir isso. Porque, assim, às vezes você faz alguma coisa por alguém, essa pessoa não liga, de alguma forma ela é ingrata. Mas o fazer por ela, dar oportunidade para ela e mostrar que ela pode mudar a vida dela, eu acho que já começa, né, a assistência social aí, não no sentido de proporcionar algo, mas de fazê-la enxergar algo diferente. Eu entendo o seguinte: quem tem fome precisa de comida, sabe? A gente, para que a criança aprenda, ela precisa estar alimentada. Então, a cesta básica, o alimento,
que se doe a alguém em situação de vulnerabilidade, insegurança alimentar, é fundamental, porque o indivíduo precisa alimentar a fome. Quem tem fome precisa de comida. Agora, há um segundo passo tão importante quanto alimentar a fome de quem tem fome. É alimentar a fome intelectual, é alimentar a fome afetiva. E, infelizmente, como a gente disse aquela hora, há muita gente que se acostuma com um clima, uma ambiência de violência, em todos os sentidos. Sim. E esse indivíduo, muitas vezes, precisa de corações pacientes, porque ele não vai entender, porque ele se acostumou a viver num clima de violência, de menos-valia. Sim. Então, aquele que oferta a oportunidade vai, como você disse, exercitar a paciência, porque às vezes são tantas portas fechadas, tantos nãos que um indivíduo vai recebendo ao longo da vida, que ele se adapta a valer pouco. Ele aceita valer quase nada. E realmente aí a caridade de quem faz, né? O elemento, o sentimento cristão em quem faz, em quem procura fazer a diferença, vai levar esse indivíduo que investe a não desistir. É importantíssimo que a gente não desista, faça a nossa parte. Sim. Ao outro, um dia a consciência vai chamá-lo. Às vezes não vai ser no tempo que a gente gostaria, mas esse indivíduo vai despertar. E vai ser muito bom saber que uma das portas oferecidas para esse indivíduo foi a nossa. Sim, é verdade. Uma das coisas que eu tenho desenvolvido e que mais me chama a atenção e eu tento aperfeiçoar cada vez mais, quando a gente fala de uma obra social ou de uma caridade, não é às vezes nem o gesto de levar algo, mas de ouvir as pessoas dentro. As pessoas precisam ser ouvidas. Muitas vezes eu escuto assim, nós somos esquecidos, ou não lembro da gente, comunidade às vezes carente, né? Mas falando de diversos aspectos. E o ouvir, às vezes uma palavra ajuda muito. Eu sei porque eu passo por isso, né? E eu reconheço que eu tenho dois grandes mentores hoje que quem eu perturbo, né? Que é você, Denis Dias, e o Maurício Barros. Que eu gosto de ouvir, eu gosto de aprender. Daí eu vou às palestras e isso é muito bom, porque você começa a ter um aprendizado, uma outra visão. E quando eu posso replicar isso dentro da minha insignificância para outras pessoas, isso faz um bem, principalmente quando volta assim, poxa, Deus te abençoe, eu precisava ouvir isso. Obrigado pela palavra e carinho, obrigado pelo carinho que você me trata, o respeito que você me trata. Aí quando a gente fala de cultura de paz, eu entendo que isso faz parte. Esse ouvir, esse entender as pessoas, você dá uma palavra, se você mostrar às vezes uma realidade que você teve muito semelhante à das pessoas. Então, hoje eu te questiono sobre vários assuntos que a gente vem conversando que tem me ajudado muito a me desenvolver, né, espiritualmente principalmente. E é um dos contextos que a gente vai entrar agora, o espiritismo, né? Você é um mestre, né? Eu tiro o chapéu e eu tenho aprendido muito. O espiritismo eu fui levado pela dor para entender a perda. E isso fez eu entender que não era uma perda. Eu fico até prolixo para falar sobre isso. Mas a partir do momento que você começa a estudar o espiritismo, que você começa a entender e acreditar, não acreditar, mas ter certeza daquilo, ter uma religião, se aproximar mais de Deus, as coisas parecem que têm mais significado. E a cada palestra que eu vou, eu entendo um pouquinho mais da palavra, né? Mas o espiritismo, né? A gente fala de uma cultura de paz. Como que o espiritismo ele entra na sociedade de uma forma benéfica? Como que ele pode influenciar? Eu não digo na presença dos irmãos desencarnados, mas como uma religião. Primeira pergunta, toda religião leva a Deus, Denis?
Sim, toda religião é um caminho para Deus, para uma realidade espiritual melhor, né? Quando a gente avalia a etimologia da palavra, o sentido de religação, né, da criatura para com o Criador, o religare, que é assim, a base da palavra religião, nós entendemos que todas as crenças têm esse propósito, né? Os irmãos católicos, os irmãos protestantes, os irmãos umbandistas, as crenças africanistas, as crenças que não são de matriz cristã, mas que pregam a vinculação da criatura a um Criador, ou não a Deus, mas a deuses, mas que tenham fundamentalmente como proposta que o indivíduo se melhore a si próprio, melhorando por consequência a sociedade em que vive. O Espiritismo, em particular, é uma crença que se baseia no Evangelho de Jesus. Muitas crenças se baseiam no Evangelho do Cristo e trazem a sua contribuição teológica, a sua contribuição analítica, a sua exegese dos textos sagrados. O Espiritismo, em particular, também traz a sua contribuição. Nascido no século XIX, em Paris, né? A partir de alguns fenômenos que se davam e que tomaram conta da sociedade francesa, mas também nós temos relatos históricos desses fenômenos na Bélgica, As mesas flutuantes. mais tarde no próprio Brasil, as mesas girantes, como você diz, as mesas girantes ou dançantes, vão chamar a atenção de um professor e pedagogo francês, Hippolyte Léon Denisard Rivail, e ele se dedica a estudar esses fenômenos. Ele que era magnetizador, havia tomado contato com Franz Anton Mesmer e a escola do mesmerismo, vai estudar. E, por indicação dessa mesma força que fazia com que as mesas se mexiam, eles se intitulam as almas dos que viviam na Terra, dos que viveram na Terra. E ele passa a estruturar a partir dali uma doutrina. Ele organiza ou codifica aquelas informações que depois vão chegar no Brasil em 1865, graças a um jornalista baiano. Chega em Salvador, esse conteúdo. Mas desse conteúdo você não falou o vulgo, nome dele. Que é O Allan Kardec. É um apelido que ele utiliza, né? Que faz referência a uma personalidade que ele mesmo houvera sido na época dos druidas, na civilização celta. Um druida chamado Allan Kardec, ele utiliza esse nome porque Rivail era escritor. Então, para não confundir as suas obras em pedagogia, gramática, aritmética, com essas obras que estavam sendo lançadas, e ele era só o organizador e não o escritor, ele então usa essa estratégia, usa um codinome. Nós estamos falando inicialmente do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, Exato. que ele também escreveu, não que seja dele, organizou as ideias. Depois nós tivemos o Céu e Inferno, né? A Justiça Divina segundo o Espiritismo, e por último a Gênese. Então aí fecha aí o Pentateuco, o que a gente chamaria de Pentateuco. São as obras que fundamentam o estudo do Espiritismo. São as obras básicas, além de Principiante Espírita, o que é o Espiritismo, e todo o compêndio da Revista Espírita. Essa é a base. E o Espiritismo, como você disse, é uma doutrina ou uma proposta religiosa, ou como alguns queiram, é uma proposta filosófica e científica de consequências morais, portanto, exerce um papel de religião, né? Porque faz essa conexão do indivíduo com o Criador,
ela é uma doutrina que vem propor também essa autonomia do indivíduo, essa pacificação. Jesus asseverou, né? A minha paz vos dei, a minha paz vos dou, não como o mundo vou-la dar. Então, o Espiritismo, como uma, em nossa crença, naturalmente, revivescência da mensagem do Cristo, não poderia se afastar dessa máxima, a da paz do Cristo. Você acha que o Espiritismo ele contribui dessa forma para a melhora do ser humano e da sociedade, nesses valores morais, dentro da palavra de Jesus, trazer os valores morais para a sociedade? Todos aqueles que compreendem o sentido moral trazido pelo Cristo, seja qual for a crença, e os espíritas que bem compreendem a proposta do Cristo, do amor ao próximo, do fazer ao outro o que gostaria que fosse feito a si próprio, são naturalmente indivíduos que promovem a paz. Não há como ser diferente. Alguém que gostaria se fizesse a si algo de bom, deve ser alguém a fazer primeiro algo de bom para o próximo. Isso é promover paz, justiça social, isso é promover igualdade. Então, quando nós analisamos os tratados e cartas magnas de países, ou mesmo a Carta Magna do nosso país, né, lançada em 1988, quando nós avaliamos, obrigatoriamente, numa análise panorâmica, nós vamos chegar a Jesus. Nós vamos chegar nos princípios que Jesus legou à humanidade. Ele fez uma releitura dos 10 mandamentos, né? Que é a base de todo o direito. E nós, hoje, procuramos atualizar a linguagem, o entendimento para a mensagem do Cristo. Tem umas coisas que, se a gente parar para pensar, são muito óbvias, tá? Mas muito óbvias. O bem, só existe um caminho para o bem. E o mal é o mal. O que é certo, a gente sabe o que é certo e o que é errado, né? Porque é tão difícil de seguir pelo caminho do bem, pelo caminho do certo. E eu falo em diversos setores da sociedade, ambientes, que é aquele pequeno tirar vantagem de passar o semáforo amarelo. É errado. A gente sabe que é errado. Por que o ser humano faz? Né? Poxa, você atravessar fora da faixa de pedestre, você descumprir pequenas normas legais e sociais, se a gente sabe que é o certo. Né? O que passa na cabeça do ser humano? Qual é o problema de desenvolvimento que nós temos de não seguir aquilo que é certo e aquilo que é o caminho do bem? Não tem uma explicação para isso, a não ser talvez o nosso novo desenvolvimento ainda nessa, vou chamar assim, vou entrar um pouquinho mais a fundo, nessa encarnação. Só que a gente não tem esse poder de mudança, ou tem e a gente não segue por algum motivo. Eu sei que estou entrando num grau filosófico absurdo, as perguntas, né, nossa, capciosas. São muitas possíveis respostas. Muitas. Mas às vezes eu paro naquele momento de reflexão e falo assim, é tão fácil você seguir o certo, por que a gente não faz? Né? Por que o caminho do bem? Então, quando a gente fala da cultura da paz, por que não xingar a pessoa? Às vezes está nervoso, assim, puxa vida, mas que safado. Poderia ter evitado isso, né? Mas a gente tem essa dificuldade. Não vou entrar mais no mérito, porque a gente vai passar dias e noites falando sobre como buscar o bem e o certo. Mas nós temos alguns caminhos. Me fala um pouquinho do movimento que nasceu aqui em Amparo, Você e a Paz, que teve um grande, vamos chamar assim, cabeça, mas um frequentador que seria um grande mestre para a gente, que é o Divaldo Franco. Me fala um pouquinho sobre o movimento. Alguém me disse um dia, Fábio, assim, por que ter um dia para falar de paz? Né? Podia soar estranho lá em 2013, quando o movimento se inicia em Amparo. E refletindo, nós optamos por olhar o lado cheio do copo. Que bom que há um dia para que a gente pare para falar de paz. Talvez no futuro
esse tipo de movimento não faça sentido, porque a humanidade já estará pacificada. Não é a realidade hoje. O movimento Você e a Paz, ele nasce em Salvador, no ano de 1998, quando o seu fundador, o médium orador espírita Divaldo Pereira Franco, se resolve por levar uma mensagem universal, portanto ecumênica, pacífica, para além dos muros do centro espírita. E ele vai para uma praça pública. E começa ali em um bairro muito vulnerável da cidade de Salvador, começa ali a falar de paz. Legal. Com aquela população daquele bairro. Esse movimento cresceu, né? Se tornou mundial. No ano de 2006, se não me engano, ele levou esse movimento para a ONU em Viena. Que bacana, E sabia? o movimento ganhou um protagonismo importante. Já foi percorrido pelo Divaldo, pelo movimento, 75 cidades pelo mundo e 14 países. Caramba. E em 2013, Amparo recebe esse movimento pela primeira vez. E eu vou dizer a você que o nosso grande desafio, como ele tem um caráter ecumênico, não é um movimento espírita, é fundado, criado por um espírita, mas não é para o público espírita. Por ser um movimento ecumênico, o nosso grande desafio naquele ano, Fábio, 2013, foi nos aproximarmos da liderança católica e nos aproximarmos da liderança protestante do nosso município, para que juntos nós pudéssemos reunir na praça, no caso aqui em Amparo, a Praça Padua Salles, essas lideranças religiosas, trazendo para a população dois recados importantes, muitos recados importantes, mas eu resumiria em dois. Primeiro, a necessidade de uma cultura de paz, porque existe uma guerra que não é a guerra que assola os países e que a gente vê na TV. Essa guerra e essa violência distante. Existe uma guerra e uma violência que acontecem dentro de casa. E nós precisamos nos atentar para isso. Essa violência que tem destruído famílias. E a gente precisa olhar para essa guerra. Então, o primeiro objetivo foi chamar a atenção da sociedade amparense para a necessidade da cultura de paz dentro de nós, dentro de casa. Por isso o nome Você e a Paz, né? E o segundo objetivo do movimento foi promover o diálogo interreligioso, né? Isso foi, assim, fantástico. Nós tivemos conosco o bispo católico da diocese, na época eu acho que era o Dom Pedro Cipollini, depois houve a mudança do bispo, e por fim tem estado conosco há alguns anos o Dom Luiz Gonzaga Fecchio, né? E o pastor Lima, da Igreja Assembleia de Deus. Ele era um entusiasta do movimento Você e a Paz. Eu não sabia daí. Pois é. Que bacana. Então, quando a gente fala da cultura da paz, né, Você e a Paz está intimamente ligado a essa cultura, e desenvolve, traz essa cultura para muitas pessoas, né? Eu tive já em algumas caminhadas que a caminhada, né? A tradicional caminhada pela nossa, paz de manhã. maravilhoso, o clima gostoso. E à tarde o evento. E a ideia, o Fábio, é criar uma agenda onde a família possa estar reunida em um espaço público, portanto gratuito, para falarmos de paz. Que legal. Cantarmos a paz, assim, muitas atividades. Sim. Cânticos, né? Músicas, corais. Então a ideia era essa, era que as pessoas parassem para refletir, para se abraçar, para passear com o cachorro, para tirar foto. Uma diversão de verdade em família, né? Exato. Entre amigos, isso é maravilhoso. E quando a gente fala dessa cultura de paz, tem dois ícones, duas pessoas que a gente não pode deixar de citar. E eu queria que você discorresse um pouquinho dos dois grandes mestres que nós tivemos e já desencarnaram, né? Que é o Chico Xavier e Divaldo Franco. Puxando a sardinha para o lado do espírita aqui, né? Agora fica à vontade.
Mas a gente reconhece, os dois foram grandes incentivadores do diálogo entre religiões, né? No movimento lá promovido pelo Divaldo, em Salvador, sempre no dia 19 de dezembro de todo ano, ele reunia pastores, padres, pais, mães de santo. Então era um movimento de festa espiritual para celebrar a paz de fato. E o Divaldo, a gente teve a honra, a bênção de conhecer o Divaldo, de conviver por alguns anos com ele, estando na Mansão do Caminho, a obra social que ele dirige, atende diariamente 3 a 6 mil pessoas. Nossa, É uma cidade dentro da cidade. Há lá uma comunidade, o Pau da Lima, que é uma área muito populosa, muito vulnerabilizada, a população muito vulnerável de tudo, Fábio. Questão econômica, cultural, tudo. Assim, de uma pobreza, e naturalmente que ao lado dessas expressões tem também o tráfico, consumo de drogas e tudo aquilo que a gente conhece, e a mansão é um oásis para aquelas famílias. Os filhos dos traficantes frequentam a mansão e eles querem que os filhos tenham uma vida diferente. Uma vida diferente que eles reconhecem o valor da mansão, tem um respeito por querem ela. que os seus filhos caminhem por caminhos diferentes. Sim, e a mansão oferece desde a creche até o ensino médio, de qualidade. Que bacana. Professores da rede particular de Salvador têm deixado a rede particular para ir dar aula na favela. Vou te interromper um pouquinho, porque recentemente, conversando com uma pessoa muito querida, ela me falou que tem aprovações em vestibular absurda, primeiro lugar, segundo lugar em federais. Então, assim, não é um ensino que é feito de qualquer forma só para falar que deu um ensino de primeiro grau ou segundo grau. Realmente é uma dedicação muito grande, um controle, vamos dizer, de qualidade do ensino. Profundamente. Aqueles que passam pela mansão, Fábio, fazem mais ou menos isso que você mencionou. Têm as suas vidas modificadas, porque recebem o alimento, mas mais do que isso, recebem capacitação, instrumentalização. Aqueles jovens vão sair dali com as suas vidas, e é o que a gente espera, modificadas. Vão escrever as suas histórias por outras estradas, por outros caminhos. Sim. E esse é o papel da mansão, do Divaldo e o Chico Xavier. Posso te interromper um minuto, Claro. né, antes de você entrar no Chico Xavier? Quem tiver curiosidade para conhecer um pouquinho da história da Mansão do Caminho, veja o filme do Divaldo Franco. É interessantíssimo e mostra a origem da mansão lá naqueles primeiros atos. Uma das coisas que eu acho fabulosa, até antes da mansão, é quando ele pega o salário dele, daquele amigo dele muito próximo, salário pequeno, mas ele fala assim, o nosso pouco é muito para outras pessoas. Eles fazem as marmitinhas para entregar, às vezes para as pessoas que moram na rua, né? Exato. É um filme que vale a pena assistir, que eu recomendo. É o trabalho dos gigantes, né? Quando a gente vê o trabalho, a vida de Madre Teresa de Calcutá, quando nós vemos a vida de Frei Damião, de grandes homens e mulheres que tinham a força, eles próprios tinham a força de mudar vidas. Eles tinham um poder magnético e de realização, um poder de realização que afetava positivamente centenas de famílias. E o Divaldo faz parte desses indivíduos que sozinho conseguiu modificar a vida de milhões de pessoas que direto ou indiretamente tiveram contato com ele, a obra dele. E foi uma pessoa que veio de uma origem muito humilde, né? Então assim, ele começou um trabalho de base dele mesmo para ajudar as pessoas, maravilhoso. Não, ninguém chega lá à toa, né, Denis? Desculpa te interromper, fala um pouquinho do Chico. E o Chico Xavier, eu catalogo ele como um dos grandes missionários que o Brasil, que é uma terra muito farta de grandes homens e mulheres, né?
Sim. O Brasil é uma terra muito rica de seres humanos, né? De seres humanos que fizeram a diferença. E o Chico Xavier, eu catalogo ele como um desses indivíduos missionários, profundamente fiel a Jesus, profundamente fiel à caridade. Ele acolhia com todo amor, carinho e respeito indivíduos como Roberto Carlos, né? Como os grandes presidentes que o procuravam lá em Uberaba, tanto quanto as pessoas mais simples e mais miseráveis. Havia um caso de uma pessoa em situação de rua, muito conhecido ali da região, em Uberaba. Ele se chamava Jorge. O Jorge era um mulato que não tomava banho, vivia em situação de rua, numa situação muito precária, e porque não tomava banho, ele exalava um cheiro muito peculiar. Tão peculiar que quando ele chegava no grupo da prece, casa dirigida pelo Chico, o povo torcia o nariz. E quando o Jorge chegava, o pessoal, principalmente o pessoal mais bem aquinhoado, já ficava bravo, Incomodado. porque o Chico parava qualquer coisa que ele estivesse fazendo para conversar com o Jorge. E aquela fila gigantesca de mães, pais, em busca de uma carta psicografada do filho, do parente, do pai ou da mãe, e o Chico interrompia o trabalho e ficava ali conversando com o Jorge. E o Jorge gostava de cantar e gostava de citar poesia. E as pessoas iam ficando incomodadas e bravas porque a noite ia avançando para a madrugada. E quando achavam que o Jorge ia indo embora, o mau cheiro incomodava. O Chico dizia: Jorge, canta aquela outra. E o Jorge cantava. E não conseguiam, o Jorge não ia embora. E contam as tradições espíritas que numa noite muito fria, Uberaba fazia muito frio, numa noite muito fria de inverno, o Jorge estava numa daquelas calçadas de Uberaba e não resistiu ao frio e faleceu naquela madrugada. E contam essas tradições que os céus se abriram, desceu uma grande escada, né? O Jorge se levanta, algo atordoado, e vê quando verdadeiros anjos o recolhem e vão acompanhando o Jorge até um determinado degrau e pedem que ele siga dali em diante. Lá no topo estava Jesus, que abre os braços e vem pessoalmente buscar o Jorge. As pessoas não conseguiam enxergar o Jorge para além das aparências do mau cheiro. O Chico, sim. Ele sabia quem era A essência aquele espírito que estava vivendo aquela experiência de mendicância. Então, o Chico era alguém que enxergava almas. Muito. Muito. Você tem muitos relatos, muitas pessoas ainda vivas contando histórias de Chico Xavier, mas traz aquele sentimento daquilo que você não crê para a nossa realidade. Cartas com citações que só a pessoa sabia, né? No próprio filme dele, a escrita no livro em que os repórteres foram desafiados, entre aspas, né? Foram afrontados para fazer uma matéria. David Nasser. Né? Isso. Então, assim, são fatos muito reais para você não crer em algo, para você não ter certeza da existência de algo. E isso faz muita gente refletir, né? Que você contesta, vamos falar assim, nossa, não existem fantasmas, não existe o espírito, mas são muitos relatos, não só do Chico, como do Divaldo, e uma pessoa que eu ainda quero conhecer muito, tenho assistido muitas palestras dele, que é o Raul Teixeira. Né? Raul. Vamos citar o Raul um pouquinho? O Raul ainda está entre nós. O Raul é dessa lavra, né? É dessa lavra dos guerreiros, dos gigantes, é de Niterói.
vem muito a cidade de Amparo, né? Tem um carinho muito grande por Amparo. Tem uma obra social belíssima, o Remanso Fraterno, que atende crianças em situação de vulnerabilidade lá da cidade de Niterói. Tem uma obra psicográfica fantástica. E eu, particularmente, Você sou esteve com suspeito em ele várias dizer, vezes, né, David? porque eu digo que o Raul é um padrinho meu. Que legal. Então, é um verdadeiro espírita cristão. O Raul sofreu um AVC no ano de 2011, se No não me voo, engano. né, de Nova York. E tem de lá para cá sido um exemplo e uma lição de perseverança. Ô, Denis, é engraçado. Quando você assiste as palestras de Chico Xavier, de Valdo Franco, do próprio Raul, todos eles tiveram problemas de saúde. E eles falando do problema de saúde de uma forma de comédia, né? Que às vezes a gente transforma o nosso problema de saúde num caos, numa sentença de morte. Eu vi uma palestra do Raul falando sobre o AVC. Na hora que ele teve o AVC no voo, o espírito que veio, né, que era o mentor dele. E assim, de uma forma muito natural. Eu tinha que passar por aquilo. Assim como, né, o de Walter, Chico Xavier tinha também um problema de saúde, né? A forma como eles colocam, apesar do... Não vamos falar tragédia. Apesar dos males da saúde, eles colocam de uma forma leve. E passaram por isso. E todos desencarnaram idosos. Né? Assim, eles conviveram quase 100 anos, às vezes com alguma enfermidade, mas transformaram isso eu tenho que passar por isso. Então, quando a gente assiste uma palestra, a vida fica mais leve pelos entendimentos. E eu acho isso brilhante na doutrina. Quando eu assisto o Divaldo Franco, eu quase morro da risada algumas coisas que ele fala. Né? Porque ele transforma algumas coisas numa leveza muito grande de vida, um ensinamento grande, e transforma a vida em algo leve. Apesar das dores que a gente passa, apesar dos problemas, é como você enfrenta os problemas. Porque os problemas vão existir. A gente sempre fala sobre isso. Mas como você passa por eles. E nos dias de hoje, se a gente está falando desses grandes mestres, a gente está falando, né, da Você e a Paz, da doutrina da paz, como que você enxerga? Hoje nós estamos polarizados, não só politicamente, mas entre o bem e o mal, um maniqueísmo maior do que já houve, as pessoas estão se polarizando dentro da sua individualidade, defendendo valores próprios, mas com mitos, né, que a gente consegue enxergar. Como que o espiritismo, a cultura da paz, vê isso? São as suas diferenças, né, da cultura da paz e do espiritismo. Há uma frase do Cristo que é: ama ao próximo como a ti mesmo, né? Nós poderíamos aqui parafrasear essa frase dizendo que é preciso amar-se a si mesmo para depois amar ao próximo. E hoje nós temos visto, como você disse, os indivíduos, nós, muito armados, né? Sim. Nós estamos armados de verdades ou de pseudo-verdades, armados de pontos de vista, armados de violência declarada ou violência camuflada, né? Camuflada em opiniões. Muitas vezes são violências, né? As opiniões são, na verdade, pura violência. Quando a minha verdade agride o outro, né? Quando a minha verdade diminui o outro, ela perde, em essência, a sua validade, né? Quando eu utilizo daquilo no que eu acredito para agredir o outro, eu não fiz a lição de casa. Nesse sentido, o Espiritismo, como todas as crenças, vem propor o alto amor para que a gente se desarme e se ame. Então é fundamental para que a gente estabeleça uma cultura de paz que nós voltemos, cada um de nós, é um trabalho individual,
individual e intransferível. É voltar-se para dentro, para os monstros internos. Quando nós vemos as entrevistas daqueles serial killers, daqueles homens que abusaram sexualmente, e nós olhamos atentamente, nós identificamos alguém que foi maltratado, alguém que foi violentado, alguém com dores, com tamanha violência interna que transbordou, fez uma escolha infeliz. Deve responder pelos seus atos, mas é alguém que fez uma escolha infeliz. Sabe? Quando nós vemos as mães indo visitar os filhos nos presídios, para aquelas mães, Fábio, não é o bandido que está ali, é o filho. É alguém que se machucou tanto, que fez uma opção infeliz, sabe? Que não teve recursos para lidar com as suas dores e dramas e transferiu isso para o próximo. Deve responder, porque a premissa da ordem social prevê isso, né? Em nome da justiça, da ordem social. Agora, se a gente pudesse voltar atrás num indivíduo, na vida de um indivíduo como esse, lendo um filme, voltar atrás, e a gente pudesse conversar com aquela criança, levar a cultura da paz. Aí se a gente pudesse investir naquela criança, talvez os destinos dela não seriam numa penitenciária. Sim. Essa ia ser a grande transformação da vida dela lá atrás, né? Antes das escolhas. E como que a gente pode respeitar as pessoas, respeitar as diferenças, né, dessa forma como você fala, sem perder a nossa essência? Como que a gente faz isso? Eu acho que é fundamental que a gente se conheça. Eu tenho que me conhecer profundamente, entender quais são os meus limites, quais são as minhas possibilidades, entender aquilo que faz sentido para mim, qual é o meu propósito de vida, quais são as motivações que me levam a escolher esse ou aquele caminho. A partir daí, do autoconhecimento, do autoencontro, eu vou ter condições de lidar com o outro, de interagir com as verdades do outro, respeitando-as, ainda que aquelas verdades não sejam as minhas. Porque quando o indivíduo não se conhece, não conhece as suas sombras, não conhece os seus conflitos, não sabe o que é o seu calcanhar de Aquiles, aquilo que pega nele, ele transfere. Sim. Ele transfere para quem pensa diferente. Daí nós vemos essas atitudes extremamente autoritárias, essas atitudes irresponsáveis, fanáticas. Mata-se em nome de Deus. Sim. Isso é o paradoxo do cúmulo do paradoxo. Matar-se em nome de Deus. Ao contrário de qualquer palavra. Só pode ser um indivíduo que não se conhece, que não tem contato consigo próprio, que não conhece a sua essência e transferiu as suas dores, porque não tem coragem de se matar, para o próximo, quem ele mata. Ele mata. Denis, mas a gente entra num círculo que não é virtuoso, mas entra num círculo que a gente não consegue sair. Porque a autorreflexão demanda um aprendizado, demanda um direcionamento que nem sempre a pessoa possui. Ela não consegue desenvolver isso sozinha. E eu passei por isso, por essa dificuldade, né, de refletir sobre eu mesmo. Hoje eu adotei, né, seu conhecimento, o conhecimento do Maurício Barros, que direciona muito como eu preciso estudar, o que estudar, como refletir, como ser mais introspectivo e que caminho seguir. A terapia também faz isso com as pessoas, leva as pessoas a refletirem através de questionamentos.
qual seria o caminho para as pessoas que a gente pudesse dar um conselho que ainda não se encontraram, que ainda não encontraram uma forma da autorreflexão? Seria uma religião? Seria um amigo próximo? Seria buscar um centro de ajudas? Seria buscar um assistente social que pudesse no município, né, ajudá-los a encontrar esse caminho? Porque a gente só consegue essa descoberta, essa autodescoberta, através de muita reflexão. Sim. O que você acha que seria o caminho para as pessoas? E muitos que não têm condições, né, de buscar uma terapia, de buscar um mentor, ou que não têm o conhecimento para buscar um mentor. A gente sabe que buscar um mentor não é difícil, né? Os centros têm portas abertas, as igrejas, os templos têm portas abertas. Mas qual seria, no seu ponto de vista, o caminho para a autorreflexão, para a pessoa buscar essa ajuda e encontrar esse caminho da paz? Muitas vezes, infelizmente, o que vai levar o indivíduo para essa necessidade, ou o que vai levar o indivíduo a despertar para essa necessidade que já existe, naturalmente, é a dor. Infelizmente, uma das maiores anfitriãs desse tipo de busca, o Fábio, é a dor. É a dor, é a perda, é a depressão. Então, ainda são essas as molas propulsoras que levam o indivíduo a parar para entender o que está faltando. Muitas vezes, por desatenção, na correria do dia a dia, por uma questão de valores mesmo, as pessoas se preocupam mais com ter, menos com ser. E a sociedade faz isso. O modus operandi, se é que eu posso usar esse termo, por falta de um termo melhor, o modus operandi do sistema faz isso. Que nós nos tornemos consumidores vorazes para satisfazer vazios. Isso é um grande engano. Então, muitas vezes, quem vai fazer esse papel de chamar a atenção do indivíduo é a dor. Aqueles despertos e os que acessarem o seu programa vão poder se antecipar. Mas aqueles em quem a dor chegar nas vidas deles, sem dúvida nenhuma, muitas portas existem, como você mencionou. As religiões, o sistema SUS oferece atendimento psicológico, o sistema SUAS, CRAS, CREAS, fazem acolhimento e acompanhamento psicológico. Né? Nós temos psicólogos atendendo em regime de plantão nas igrejas. Muitas igrejas protestantes oferecem atendimento psicológico, né? Casas espíritas, para que o indivíduo, como eu disse, muitas vezes levado pela dor, pela angústia, tenha ali um ouvido, uma mão amiga. E o que a gente sempre diz há luz no fim do túnel. Sim. Sempre há uma luz no fim do túnel. Muito bacana, Denis. Infelizmente, para mim é total infelicidade, nós estamos chegando ao fim. Mas te agradeço de coração, mais uma vez você tá presente. Eu sei que eu quebro toda uma rotina sua te trazendo aqui. Te agradeço, é uma alegria. Te agradeço demais, Denis, por trazer um pouquinho do seu conhecimento, da palavra para as pessoas que nos seguem. E eu deixo o microfone aberto para você, para deixar uma mensagem para aquelas pessoas que às vezes estão desacreditadas de si mesmo, ou da própria humanidade, que às vezes eu escuto isso. Fica à vontade para deixar a sua mensagem. Eu agradeço a você pelo carinho, pelo convite, o Alcides pela paciência comigo aí, negociando. E se eu pudesse dizer alguma coisa válida da minha insignificância, né? Da minha pobreza, das minhas experiências, dos meus tombos, das minhas quedas e da minha busca hoje por um sentido, eu diria para as pessoas assim: aguenta um pouco mais, tenta um pouco mais,
anda um pouco mais, pede ajuda um pouco mais, porque a vida é o bem mais precioso que a gente tem e vale a pena. Vale a pena viver. Quem pode viver voando, voe. Quem pode viver correndo, corra. Quem pode viver andando, ande. Quem não puder andar, rasteje. E se não puder rastejar na vida, Jesus vai colocar alguém que carregue essa pessoa no colo. Só não vai dar certo se a pessoa desistir. Então, se eu pudesse dizer algo para alguém que nos ouça, eu diria: não desista. Excelente. Vale a pena. Muito obrigado, Denis. Fica a nossa reflexão, meu agradecimento a todos vocês que nos seguem no YouTube, Spotify, Amazon Music. E é aquilo, às vezes, o nosso propósito ele tem que ser buscado lá no fundo, né? Muitas vezes a gente tem uma dificuldade, a gente pensa sempre no ter, mas o ser é muito mais importante. Denis, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui comigo. Obrigado.